Olá! Hoje vamos desvendar um caminho que, olha, é uma verdadeira maratona. O caminho que uma ideia percorre até virar uma lei que impacta a vida de todo mundo no Brasil. Exato. Um processo cheio de etapas, negociações, tensões. E a nossa missão aqui é justamente mapear esse percurso, desde a iniciativa de um projeto até, é claro, as famosas canetadas do presidente. Entender as regras desse jogo complexo, mas que é Fundamental. fundamental. Porque esse percurso, o processo legislativo, é o coração da nossa democracia, né? É o mecanismo que, em tese, traduz as demandas da sociedade em normas que governam a vida de todos nós. Perfeito. Então vamos começar pelo mais básico. O que é exatamente esse tal de processo legislativo? Bom, as fontes que a gente analisou mostram que dá para enxergar de duas formas. Tem a visão, digamos, jurídica, que é o conjunto de regras formais, o que está escrito na Constituição. O manual de instruções. Isso. E tem a visão sociológica, que olha mais os bastidores, o jogo de poder, os interesses que fazem uma lei andar ou não. Ah, interessante. E esse manual, essas regras, elas são fixas ou podem mudar? Elas podem, e isso é um ponto bem importante, não são cláusulas pétreas, não são imutáveis, podem ser alteradas por emendas à Constituição. Já aconteceu, né? Já. O caso mais famoso foram as regras das medidas provisórias, que foram alteradas. O sistema tem uma flexibilidade. O objetivo final é elaborar 7 tipos de normas, como emendas, leis complementares, leis ordinárias. E todas elas vêm direto da Constituição, certo? Exato. São as chamadas normas primárias. A validade delas vem diretamente da Constituição. Entendi. Mas para uma lei nascer, alguém precisa ter a ideia e apresentar, dar o pontapé inicial. Quem é que pode fazer isso? Olha, a lista é bem ampla. Qualquer deputado ou senador, comissões do Congresso, o presidente da República, o STF, o Procurador-Geral da República. E até os cidadãos, né? E até os cidadãos, através da iniciativa popular. Mas o ponto-chave aqui, o que realmente define muito do jogo político, é o que a gente chama de iniciativa privativa. Iniciativa privativa, o que seria isso? São matérias que só uma autoridade específica pode propor. E o caso mais emblemático é o do presidente da República. Por exemplo? Por exemplo, leis que criam cargos no governo que aumentam o salário de servidor público federal, que definem o regime dos militares ou que criam e extinguem ministérios. Tudo isso é de iniciativa exclusiva do presidente. Quer dizer que o Congresso fica de mãos atadas nesses temas se o presidente não se mexer? Basicamente, sim. E aí está um dos grandes trunfos do executivo na negociação com o legislativo. É um poder imenso baseado na separação de poderes. Imagino. E se um deputado, sei lá, tenta propor uma lei que aumenta salário, o que acontece? Acontece o que no direito se chama de vício de iniciativa. A lei já nasce com uma inconstitucionalidade formal, um erro de origem. Um erro de origem. Isso. Teve um caso prático que o STF julgou. Uma lei estadual de iniciativa parlamentar que concedia anistia a policiais. O Supremo considerou inconstitucional. Por quê? Porque invadiu a competência do governador para legislar sobre o regime dos seus servidores. A regra vale para todo mundo, é o princípio da simetria. Certo. E esse vício, esse erro, tem conserto? Se o presidente depois sancionar, concordar com a lei, o problema se resolve? Não. E essa é a parte mais curiosa. O vício de iniciativa é insanável. Ele não tem cura. A sanção do presidente não corrige o erro original. O processo tem que começar do jeito certo desde o início. Entendi. Então, ok, a largada foi dada corretamente, agora começa a corrida de obstáculos dentro do Congresso, né? Agora começa a jornada. O projeto entra numa casa iniciadora, que geralmente é a Câmara dos Deputados, e depois vai para a casa revisora, que é o Senado. E ele já vai direto para a votação de todo mundo. Não, primeiro ele passa pelas comissões, uma comissão temática que vai analisar o mérito, o conteúdo, e obrigatoriamente pela Comissão de Constituição e Justiça,
a famosa CCJ. A CCJ é o primeiro grande filtro, então. É o grande filtro jurídico. Ela avalia se a proposta respeita a Constituição. Se a CCJ disser não, o projeto, na maioria das vezes, morre ali mesmo. E se passar? Se passar, segue para o plenário. Para aprovar uma lei ordinária, a mais comum, o quórum é de maioria simples dos votos. Mas tem que ter um número mínimo de gente presente, né? Sim, a sessão só pode começar com a maioria absoluta dos parlamentares presentes. 257 deputados ou 41 senadores. A partir daí, a aprovação é pela maioria dos que estão votando. Certo. Mas e se a Casa Revisora, digamos o Senado, decide mudar o projeto que veio da Câmara? Aí vira um ping-pong eterno? Ótima pergunta. Não vira. Se o Senado aprova com emendas, com alterações, o projeto não segue para o presidente. Aí ele volta. Ele volta para a casa iniciadora, a Câmara no caso. E é a Câmara que vai ter a palavra final sobre as mudanças propostas. Isso dá uma certa primazia para a casa onde o projeto começou. Faz sentido. E nessas emendas, os parlamentares podem incluir qualquer coisa, tipo aumentar uma despesa que o presidente não queria? Não podem. Existe um limite muito claro. As emendas não podem gerar aumento de despesa em projetos de iniciativa exclusiva do presidente. E se acontecer? Se acontecer, a lei nasce com outro problema, um vício de emenda. E, de novo, a sanção do presidente lá na frente não conserta esse erro constitucional. Entendi. É um labirinto de regras, mas superado tudo isso, o projeto chega na mesa do presidente. E aí? Aí ele tem duas opções: a sanção, que é a concordância, ou o veto, que é discordância. A sanção transforma o projeto em lei. Exato. E ela pode ser expressa, quando o presidente assina o texto, ou pode ser tácita. Tácita? Como assim? Ele não faz nada. Isso. Se ele recebe o projeto e deixa passar o prazo de 15 dias úteis sem se manifestar, o silêncio dele é interpretado como uma concordância. A lei é sancionada automaticamente. Que curioso. E o veto? É só ele dizer não quero? Não, o veto é sempre um ato expresso e precisa ser fundamentado. Ele tem que explicar o porquê. Existem duas razões possíveis. Quais? O veto jurídico, quando ele considera o projeto inconstitucional, e o veto político, quando ele acha que o projeto é contrário ao interesse público, mesmo sendo constitucional. E ele pode vetar, sei lá, uma palavra só? Não. O veto parcial não pode atingir só palavras ou expressões. Ele tem que abranger o texto integral de um artigo, um parágrafo, um inciso, para não criar uma lei Frankenstein sem sentido. Mas o veto não é a palavra final, né? Ele é um freio, mas o Congresso pode acelerar de novo. Exatamente. O veto não encerra a questão. Ele volta para ser analisado em sessão conjunta da Câmara e do Senado. E é fácil derrubar um veto? Não mesmo. Para derrubar o veto é preciso o voto da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257, e da maioria absoluta dos senadores, 41. Uau, precisa dos dois. Precisa dos dois. É um placar bem difícil de atingir. Se o Congresso consegue, o projeto vira lei, mesmo contra a vontade do presidente. E aí quem promulga a lei é o presidente do Senado. É o auge do equilíbrio entre os poderes. Entendi. Falamos do caminho normal, que pode ser bem longo. Mas e quando o governo tem pressa? Existe um atalho? Existe. Um atalho poderoso e muitas vezes polêmico, a medida provisória, a MP. Ah, a famosa MP. Em casos de relevância e urgência, o presidente pode editar uma MP, que já tem força de lei imediata, antes mesmo de passar pelo Congresso. É o executivo legislando. Mas esses critérios, relevância e urgência, não são um pouco vagos? Isso não dá um poder muito grande para o presidente? Dá. E é por isso que a Constituição impõe limites. Existem várias matérias proibidas para MPs, como direito penal, direitos políticos, organização do judiciário. E orçamento? Pode. Em regra, não. Mas tem uma exceção crucial: a abertura de créditos extraordinários para atender despesas urgentes e imprevisíveis. Tipo uma calamidade pública. Exatamente. Uma guerra, uma grande enchente. O governo não pode esperar meses para o Congresso aprovar o dinheiro. A MP permite agir rápido. Certo. E uma vez editada, a MP vai para o Congresso. E aí? Aí o Congresso tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para analisar. Se não for votada nesse prazo de 120 dias,
ela caduca, perde a validade. E se o Congresso aprovar, mas com mudanças? Se aprovar com alterações, ela se transforma em um projeto de lei de conversão. E esse projeto volta para sanção ou veto do presidente. O atalho acaba voltando para a via principal. E podiam enfiar qualquer emenda na MP antigamente, né? Podiam. Era o chamado contrabando legislativo. Uma MP sobre saúde acabava com uma emenda sobre, sei lá, mineração. O STF barrou essa prática. Hoje, as emendas precisam ter pertinência com o tema original. Ufa, que jornada. Então, para resumir, a criação de uma lei no Brasil é um processo deliberativo, com múltiplos estágios de revisão e negociação. É isso. Um sistema desenhado com freios e contrapesos. O poder é dividido, a análise é bicameral e a vantagem do presidente pode ser revertida pelo Congresso. Ferramentas com a MP existem para dar agilidade, mas com limites. E, pensando em tudo isso, fica alguma reflexão final que as fontes nos trazem sobre esse processo todo? Fica sim. Um ponto muito interessante. A gente falou muito do processo formal, do que está escrito, mas existe um processo informal que é a chamada mutação constitucional. Mutação constitucional. O texto da Constituição não muda, mas a interpretação que os tribunais, principalmente o STF, fazem dele evolui, se adapta à realidade. E qual a conexão disso com o nosso processo legislativo? A conexão é que, diante da rigidez para emendar a Constituição e da complexidade de aprovar leis, às vezes as grandes mudanças vêm dessa nova interpretação. Entendi. Então fica a pergunta, a provocação. Qual a proporção das mudanças reais no nosso ordenamento jurídico que vêm de leis novas que passaram por todo esse caminho versus as que vêm de novas interpretações das leis que já existem? Isso mostra que o direito está sempre em movimento, mesmo quando o texto parece estático. Uma ótima provocação para a gente continuar pensando. Com certeza. Para mais análises como esta, inscreva-se no nosso canal do YouTube para mais audioaulas.